Essa é a massa mais rara do mundo. O segredo do sufilindeu, também conhecido como fios de Deus, está em esticar e dobrar a massa várias e várias e várias vezes, até formar 256 fios perfeitamente uniformes. Durante um século, essa técnica foi preservada por uma única família em Nuoro, na Sardenha, que preparava o prato apenas em ocasiões religiosas. Luca Flores é um dos 7 moradores da região que ainda produzem a massa. Até recentemente, aprender a preparar a massa era proibido até para os moradores. Esse mistério quase fez a massa desaparecer. Mas agora ela está conquistando novos produtores e consumidores no exterior. Esse novo público pode ser a chave para salvar a massa da extinção. Mas será que isso também colocará o significado cultural e religioso dessa tradição em risco? Fomos até a Itália para entender como a tradição dos fios de Deus se mantém de pé. Apesar do processo complicado, o sufilindeu é feito com ingredientes simples: farinha de sêmola, água e sal. Luca mistura os 3 para formar a massa. Desde pequeno, eu era aquele tipo de criança que vivia grudada na mãe quando ela ia cozinhar. Não importa o que fosse. Então, para me acalmar, me davam um pedacinho de massa e mandavam eu brincar com ela. Aos poucos eu fui pegando gosto pela coisa e hoje eu faço de tudo um pouco. Deixar a massa completamente lisa pode levar até 20 minutos. O comportamento da massa depende de muitos fatores. Clima, umidade, calor. Você precisa ter sensibilidade para saber quando adicionar mais água e quando adicionar menos. Luca vai alternando entre adicionar gotas de salmoura e água conforme a necessidade. Pode até soar um pouco clichê, mas é a verdade. Você consegue sentir a massa mudando. Ela quase fala com você e te avisa quando está pronta. Ela tem que estar suave ao toque. Como um veludo. O segredo para deixar os fios bem finos é esticá-los. Com movimentos rápidos, Luca dobra a massa ao meio e forma 2 partes. Depois 4 e depois 8. Ele continua até formar 256 fios de massa perfeitamente iguais. Cada um tão fino quanto um fio de cabelo. Não existe uma máquina para fazer o filindeu. Essa é uma técnica que precisa ser empregada de forma totalmente manual. Luca precisa ter muito cuidado para não arrebentar os fios enquanto os coloca sobre uma base de vime chamada fundu. Ela é feita de asfódelo, uma planta que cresce em toda a região. O asfódelo tem a capacidade incrível de ajudar no processo da secagem da massa, além de acrescentar um sabor bem único ao prato final, depois que ele é cozido. O segredo do visual trançado do sufilindeu está nas camadas. Para Luca, essa é a parte mais delicada do processo. Ele precisa ter cuidado, porque depois que o fio encosta no fundu, não dá mais para mexer. Luca tirou o excesso nas laterais antes de partir para a próxima camada. É extremamente importante prestar bastante atenção e ser o mais rápido possível nesta etapa do processo. Porque a camada inferior precisa grudar na superior. Se a parte de baixo já estiver seca, a de cima não fixa direito e na hora de cozinhar tudo se desfaz. Ele tem 20 minutos para montar todas as 3 camadas. E este é o resultado. Para o povo de Nuoro, o sufilindeu é sagrado. Pela tradição, esse prato só era preparado 2 vezes ao ano, durante as festas de São Francisco. Peregrinos percorriam cerca de 30 quilômetros entre Nuoro e o santuário, onde mulheres dessa família tradicional esperavam para servir o sufilindeu para quem completasse a jornada. A forma tradicional de preparar o sufilindeu é cozinhando no caldo de carneiro e servindo com queijo pecorino fresco, feito na própria fazenda. A receita é a mesma desde o século XIX. O sufilindeu sempre foi um trabalho tipicamente feminino, ou melhor, uma tradição passada de mulher para mulher. Mas tanto sigilo fez com que apenas algumas pessoas tivessem o conhecimento ou o interesse para manter a tradição viva.
Em 2021, um dos membros da família resolveu divulgar a receita para mulheres da comunidade em uma tentativa de salvar a massa da extinção. Outros moradores entraram na missão de preservar a tradição. Mas no caso de Luca, encontrar um professor parecia uma tarefa quase impossível. Como ninguém quis me ensinar, mesmo eu tendo pedido tantas vezes a várias pessoas, eu decidi aprender sozinho. Então Luca resolveu tomar as rédeas da situação. Por que só as mulheres deveriam fazer isso? Aos poucos, começaram a chegar pedidos de chefes do Canadá, da Inglaterra, da China, da Alemanha e de todo canto. Isso só mostra que ela é uma massa muito procurada e amplamente conhecida, até mesmo fora do país, e não só da nossa ilha. A mais de 10 mil quilômetros de distância, nos arredores de Los Angeles, um dos discípulos de Luca dá novos ares ao Sufilindeu. Já faz mais de 20 anos que o chefe Rob Gentili traz sabores da tradição italiana para restaurantes de alta gastronomia no Canadá e nos Estados Unidos. Um dos meus maiores objetivos na culinária sempre foi aprender a preparar essa massa. Era algo que eu sentia que precisava realizar. Eu pensava comigo, antes de morrer, eu preciso aprender a fazer sufilindeu. Durante anos, Rob lutou para encontrar um professor. Então, quando a receita passou a ser compartilhada em Nuoro, ele agarrou a oportunidade. Eu comecei a me perguntar, como é que eu posso ajudar a manter essa tradição viva? E como incentivar as pessoas que estão empolgadas com essa novidade a preservar esse produto incrível? Foi quando eu conheci o Luca. Rob passava horas na casa de Luca o observando e aprendendo como sovar e esticar a massa. Eu comecei a me convencer de que eu conseguia fazer aquilo também. O Luca parecia fazer tão fácil. Foi uma das épocas mais marcantes e incríveis da minha vida. Eu nunca vou me esquecer disso. Hoje, o Sufilindeu está no cardápio do restaurante de Rob, o Stella West Hollywood. Para mim, o sufilindeu é uma iguaria que todos deveriam ter a oportunidade de experimentar. E cada vez que eu apresento esse prato a um novo cliente, é uma experiência mágica. Com o Sufilindeu chegando a restaurantes de todo o mundo, a preocupação é que, com o tempo, o valor cultural e religioso do prato acabe se perdendo. Mas para Luca e Rob, isso não é um motivo para deixar de compartilhar a receita. Infelizmente, nem todo mundo concorda em ensinar a receita fora do país. Mas eu sempre fui da opinião que compartilhar com o mundo a massa não tira a essência nem muda as origens dela. Eu acho que dá, sim, para valorizar essa massa como uma técnica artesanal. A gente pode até usar em pratos como zuppa di pesce e se divertir no processo, mas ela também pode e deve ser celebrada como tradição religiosa que representa. Esse é um momento muito importante para o sufilindeu, porque ele nunca tinha saído da Sardenha e agora ele está por toda parte. E enquanto ganha espaço em outros lugares, a tradição corre perigo no próprio país de origem. Isso porque, para fazer a massa da maneira certa, você precisa de um fundu. E hoje quase ninguém mais sabe como fazer um. Agora estamos a caminho de Osai para visitar uma das últimas mestras da arte de trançar o asfódelo. Licença. Pode entrar. Posso entrar? Boa tarde. Boa tarde. Giovanna Porti aprendeu a tecer quando ainda era bem jovem. Eu comecei a tecer asfódelo escondido. Quando minha mãe saía de perto por um instante, eu pegava o que ela estava fazendo rapidinho e ia tentando trançar algumas partes. Mas ela percebia na hora. Tinha que desmanchar tudo porque eu ainda não fazia direito. Primeiro, ela corta o asfódelo em tiras bem finas. Giovanna usa uma ferramenta feita de osso de vaca para tecer a planta e transformá-la em uma base redonda. Na Sardenha, as mulheres passam essa técnica de geração em geração. É assim que pessoas como a mãe de Giovanna ganham a vida. Minha mãe tinha o costume de ir de uma cidade até a outra para tentar vender os cestos que ela fazia, como estes aqui atrás, na parede. Por que ela tinha todo esse trabalho? Bom, para ganhar dinheiro, para poder alimentar os filhos. Mas hoje esse ofício está praticamente extinto. Só restaram alguns poucos tecelões.
Até hoje, não entra na minha cabeça como é possível que uma tradição tão rica, que levou sustento para tantas pessoas, esteja simplesmente desaparecendo dessa forma. Segundo Giovanna, os jovens não demonstram interesse em aprender a técnica. Ela tentou ensinar as mulheres da comunidade, mas isso não foi adiante. Elas ainda vão para o mercado vender e vendem bem, só não querem mais fazer. Não sobrou mais ninguém, e eu gosto do meu trabalho porque me orgulho dele. Mas chega uma hora em que a gente cansa. Assim como a tecelagem, a arte de fazer sufilindeu em Nuoro está longe de ser comum. Como são poucas as pessoas que ainda produzem, fica difícil conseguir vender em larga escala. As limitações na produção também fizeram com que o preço aumentasse. 1 quilo pode custar de 26 a 30 euros, cerca de 15 vezes mais do que uma massa comum na Itália. Mas Luca afirma que o comércio não é a melhor forma de levar a tradição adiante. É uma massa sagrada, que está ligada a São Francisco, um santo que fez um voto de pobreza. Então, não me parece moralmente correto ganhar dinheiro em cima dessa tradição. Em vez disso, ele prefere ensiná-la a outros e deixar nas mãos de pessoas como Rob a missão de levar o prato para o mundo. Elas fazem parte da cultura, fazem parte da culinária. É algo que deve ser ensinado, que deve ser transmitido, que deve seguir em frente. A Sardenha é uma terra rica em tradições. Seria incrível se um dia a gente acordasse e alguém tivesse a ideia de levar essas tradições para as escolas, para que possam ser ensinadas e continuem vivas. Luca não sabe o que o futuro reserva, mas pode dormir tranquilo, sabendo que fez o possível para preservar os fios de Deus.